Às vezes, uma alma reconhece outra antes mesmo de entender o porquê. Não é sobre aparência, não é sobre o que foi dito, é sobre algo que se move silenciosamente dentro do peito. Uma vibração sutil que não pode ser explicada, mas que é sentida, como se algo que estava adormecido finalmente se despertasse. É um toque sem mãos, um chamado sem voz, um reencontro sem memória. E quando isso acontece, quando essa frequência encontra abrigo em outra, algo muda. Não no mundo externo, mas dentro de você. E talvez você nem saiba explicar, mas sente. Algo profundo foi acionado. Carl Jung chamava isso de individuação. Um processo misterioso, silencioso, onde deixamos de viver como pedaços soltos e começamos a nos tornar inteiros. Mas há algo que poucos dizem sobre esse caminho. Ele não é solitário. Ele exige encontros, não qualquer encontro, mas aqueles que funcionam como espelhos da alma. Jung sabia que certos vínculos não são acasos, são ativadores do inconsciente. Quando a pessoa certa cruza nosso caminho, não é o fim de uma busca romântica, é o começo de uma jornada arquetípica. Ela não vem para preencher nossos vazios, mas para acendê-los. Ela não vem para completar, mas para revelar. E talvez, de forma ainda mais profunda, essa revelação nem sempre seja doce. Porque quando alguém toca o que está escondido, tudo que estava enterrado começa a emergir. Memórias vibracionais, padrões inconscientes, fragmentos de um eu que a vida tentou silenciar. É por isso que, às vezes, o encontro com a pessoa certa dói. Porque ela não embala nossa zona de conforto. Ela nos acorda. E o despertar, quase sempre, começa com desconforto. Tom Campbell, físico e explorador da consciência, explica isso de forma energética. Ele diz que quando duas consciências compatíveis se conectam, a entropia do sistema diminui, ou seja, há mais ordem, mais clareza, mais amor. O verdadeiro amor, então, não é um conto de fadas, é um fenômeno de baixa entropia, um estado de coerência vibracional onde a alma encontra espaço para se expandir. Amor, nesse contexto, não é emoção passageira, é organização do ser. É harmonia entre frequências. É quando a presença do outro reorganiza sua própria energia. E por isso, certas conexões parecem quase mágicas, não porque prometem felicidade, mas porque tocam camadas suas que você havia esquecido. Jung falava da ideia de alma-espelho, aquele tipo raro de encontro em que o outro reflete algo que você não lembrava que existia. Não algo novo, algo antigo, algo essencial, como se, por um instante, o espelho não estivesse mais embaçado, e você finalmente pudesse se ver. Essas conexões não nos salvam. Elas nos revelam. Elas não vêm para apagar nossas dores, vêm para dar sentido a elas. Porque, no fundo, a alma não quer ser poupada, ela quer ser despertada. E, às vezes, esse despertar acontece no silêncio de um olhar, na paz que antecede a palavra, na certeza que não precisa de explicação. Quando a pessoa certa chega, não é ela quem te transforma. É você quem, ao ser visto, se lembra de quem é. E isso muda tudo. O fator silencioso que revela se uma conexão é vibracional ou apenas emocional. Você pode estar acompanhado, mas ainda assim se sentir só. Não é ausência de corpo, é ausência de alma. E essa solidão, quando não é entendida, se torna um buraco que engole tudo. Os afetos, as tentativas, as esperanças. Quantas vezes você já esteve com alguém que dizia as palavras certas, mas cuja presença não dizia nada? Há uma dor muito específica em estar perto de alguém que não toca sua essência. É como uma música sem melodia, algo que está ali, mas não vibra. A diferença entre uma conexão emocional e uma conexão vibracional é quase invisível, mas o corpo sente. Quando há apenas emoção, há ruído, excitação, ansiedade, confusão. Quando há vibração, há silêncio. Um silêncio bom, um silêncio cheio. Você sente como se pudesse respirar mais fundo. Como se o tempo perdesse o ritmo e você, finalmente, entrasse no seu. Isso não tem a ver com intensidade. Tem a ver com profundidade. Tem a ver com propósito, não com distração. Afinidades emocionais podem unir traumas.
Afinidades vibracionais despertam propósitos. E é por isso que às vezes duas pessoas se encontram e algo inexplicável acontece. Há uma sensação de segurança energética, um reconhecimento sem explicação racional. O coração desacelera, a mente silencia, o tempo parece parar. Você sente que ali existe espaço, espaço para ser, espaço para sentir, espaço para respirar sem medo. Mas quando a conexão é apenas emocional, há pressa. Pressa de prender o outro, pressa de ser validado, pressa de não ser esquecido. E essa pressa vem do medo. Medo de estar só, medo de se olhar, medo de não ser suficiente. O apego nasce aí, como uma tentativa desesperada de se esconder da própria individuação. Porque quando não estamos prontos para nos ver, usamos o outro como fuga. E toda fuga é prisão disfarçada. Conexões vibracionais não te fazem esquecer de si. Elas te devolvem a si. Elas não trazem ansiedade. Elas trazem clareza, mas para reconhecê-las, é preciso escutar o que não faz barulho. É preciso sentir o que está além da pele. É preciso sair da carência e entrar na presença. Porque é só na presença que a alma consegue distinguir. Isso me expande, ou me esgota. Isso me liberta, ou me aprisiona. E o mais curioso é que, quando você reconhece uma conexão vibracional, ela não grita. Ela não força, ela apenas permanece, tranquila, viva, real, porque o verdadeiro encontro não precisa se provar, ele apenas acontece. E quando acontece, você sabe, não com a mente, mas com o corpo inteiro. Cuidado com conexões que alimentam o ego, mas desnutrem a alma. Algumas conexões são como doces bonitos demais, encantam à primeira vista, mas deixam um vazio depois que passam. Você se sente desejado, valorizado, importante, mas não tocado. Não de verdade. O ego se apaixona fácil. Ele ama ser elogiado, ama ser escolhido, ama ser olhado. Ele busca reforços, beleza, atenção, excitação. E por um tempo, tudo isso parece suficiente. Até que o vazio volta. Até que o silêncio depois do encontro pesa mais do que o encontro em si. Carl Jung dizia que o self busca reencontrar partes perdidas de si. Mas para que isso aconteça, é preciso passar pelo atrito, pela fricção que revela, pelo desconforto que transforma. E o ego, que só quer conforto, foge disso a todo custo. Ele prefere o aplauso à intimidade. Ele prefere ser amado na aparência do que confrontado na essência. Por isso, tantas relações começam com paixão e terminam com estranhamento. Não porque o amor acabou, mas porque o ego não conseguiu sustentar o espelho. Conexões que reforçam o seu personagem, mas não a sua essência, são traiçoeiras. Elas te deixam dependente da performance. Você se sente obrigado a manter a imagem, a continuar sendo aquilo que o outro aprovou. E nesse esforço, você se afasta de si. Vai se moldando, se ajustando, se perdendo. Até que um dia acorda e não sabe mais quem está ali. Só sente cansaço. Só sente solidão. A neurociência mostra que o vício emocional não é só psicológico. É químico, dopamina, idealização, expectativa. A mente cria um ciclo, antecipa o prazer, sente o pico, depois cai. E para não cair de novo, busca repetir, repetir, repetir. É a armadilha da repetição afetiva. Aquela sensação de, mais uma vez escolhi errado. Mas a escolha nem sempre é consciente. Às vezes, é o inconsciente tentando corrigir uma ferida antiga. Tentando, pela repetição, curar o que nunca foi compreendido. Mas há um sinal. Um sinal silencioso, profundo, inegável. Observe como você se sente depois de estar com alguém. Expansão ou contração? Clareza ou confusão? Leveza ou peso? Conexões vibracionais deixam rastros de paz. Conexões que só alimentam o ego deixam resíduos emocionais. Você sente, mas não entende. Você pensa, mas não se encontra. E nesse desencontro, algo em você começa a adoecer. A alma sabe quando está sendo nutrida.
E ela também sabe quando está sendo usada. Escutar essa sabedoria exige coragem, porque muitas vezes o que parece amor é só carência correspondida. O que parece conexão é só espelho de um personagem que ainda não foi desmontado. E o verdadeiro encontro com o outro só acontece quando você já começou, pelo menos um pouco, a se encontrar consigo. O erro invisível de esperar que o outro te complete espiritualmente. Há uma ilusão sutil, persistente, que atravessa quase todas as histórias de amor que conhecemos. A ideia de que, em algum lugar, alguém existe para nos completar. Como se estivéssemos faltando. Como se nossa alma tivesse um buraco esperando por um outro corpo, uma outra presença, uma outra voz para preenchê-lo. E o que começa como busca por amor, muitas vezes se transforma em dependência espiritual disfarçada de conexão. Essa busca inconsciente por salvação externa é um sintoma de uma desconexão vibracional interna. Quando não estamos em contato com nosso próprio centro, com nossa própria vibração, projetamos no outro o papel de salvador. E isso nunca é justo, nem com o outro, nem conosco. Porque ninguém pode sustentar eternamente a fantasia de nos completar, nem mesmo quem nos ama profundamente. Jung falou sobre isso ao descrever a ânima e o ânimos, arquétipos internos do feminino e do masculino que habitam cada um de nós. Projetamos no outro aquilo que ainda não integramos em nós. O que nos fascina no outro é, na verdade, a lembrança inconsciente de partes nossas esquecidas. Por isso, quando acreditamos que o outro nos completa, estamos apenas reconhecendo um reflexo simbólico do que precisamos despertar internamente. Conexões verdadeiras não completam, elas revelam. Revelam o que estava adormecido, rejeitado, negado. Revelam o amor próprio que você esqueceu. Revelam a força que você terceirizou. Revelam a luz que você acreditou que só o outro podia acender. E quando essa revelação acontece, ela pode doer. Porque a consciência tem um preço. E o preço é deixar de esperar que o outro venha nos salvar. Neville Goddard nos lembra que a imaginação é um espelho da vibração. Aquilo que vemos no outro é um reflexo daquilo que estamos sentindo, acreditando, projetando. O outro, antes de ser real, é vibracional. Ele carrega a energia da nossa expectativa. E por isso, se queremos mudar os vínculos que atraímos, precisamos antes mudar o estado interno a partir do qual estamos vibrando. Há uma prática silenciosa e poderosa, a de reverter a projeção. Observar onde, em nós, ainda estamos buscando do lado de fora o que só pode ser resgatado por dentro. E, a partir disso, criar um novo campo de atração. Não baseado na falta, mas na inteireza. Não baseado no medo de estar só, mas na paz de estar inteiro. Quando isso acontece, as conexões deixam de ser âncoras e passam a ser espelhos. Espelhos que não nos completam, mas que nos mostram, com amor e verdade, quem realmente somos. Porque a pessoa certa ativa dores antigas, e isso é um presente espiritual. Nem sempre reconhecemos a pessoa certa pelo conforto que ela oferece. Às vezes, o reconhecimento vem pela dor que ela desperta. Não uma dor destrutiva, corrosiva, que desnutre, mas uma dor antiga, guardada em silêncio, que finalmente encontra espaço para emergir. Porque a alma, quando reconhece o espelho, treme. E o inconsciente, quando se vê diante do que foi negado por tanto tempo, reage. Há algo paradoxal no verdadeiro encontro. Ele não começa pelo alívio, começa pelo confronto. Relações catalisadoras não nos entregam um paraíso imediato, mas um espelho nítido, sem filtros. E ao nos vermos refletidos ali, começamos a acessar partes nossas que estavam escondidas, feridas que não tínhamos coragem de tocar, memórias que o tempo empurrou para o fundo, dores que pareciam esquecidas, mas só estavam silenciadas. O mais profundo presente espiritual de uma conexão verdadeira é esse: reabrir as feridas certas. Não para machucar, mas para curar de dentro para fora. Carl Jung dizia: aquilo que você não traz à consciência retorna como destino. Quando a pessoa certa chega, ela não nos salva do nosso destino. Ela nos ajuda a vê-lo. Ela acende a luz onde antes só havia sombra. E isso, no início, pode parecer desestabilizador.
Mas é um portal. Gatilhos emocionais não são sinais de fracasso. São portas vibracionais. Cada vez que algo nos irrita, nos entristece, nos faz recuar, existe ali uma memória celular pedindo escuta, e a alma, quando encontra alguém com frequência compatível, permite que essas memórias venham à tona, porque ali, naquele campo vibracional, existe segurança para curar, existe espaço para transformar. É nesse ponto que a reatividade pode se tornar revelação. Quando deixamos de reagir automaticamente e passamos a observar com presença, cada dor antiga vira símbolo. E quando algo vira símbolo, ele deixa de ser apenas sofrimento e se torna sentido. A técnica da transmutação começa exatamente aqui. Diante da dor, parar, respirar, nomear a emoção, perguntar-se: o que está tentando ser visto aqui? O que essa dor quer me ensinar e não apenas me fazer sentir? A pessoa certa não é a que te distrai das suas feridas. É a que te lembra que você pode curá-las. Com amor, com presença, com consciência. E às vezes, só de estar ali, ela já faz isso. Sem dizer nada. Sem prometer nada. Apenas sendo o espelho que sua alma esperou por tanto tempo para finalmente se ver inteira. O segredo de manter a coerência vibracional mesmo depois do encontro. Há uma beleza intensa nos encontros espiritualmente certos. Mas há também um desafio invisível que se esconde após o impacto inicial. Sustentar a coerência vibracional depois que o outro já tocou a sua alma. Porque a verdade é que, depois do encontro, nem sempre sabemos o que fazer com aquilo que foi despertado. Muitas vezes, sentimos medo. Medo de perder, medo de não merecer, medo de não viver algo assim de novo. E é nesse medo que começamos, sem perceber, a desalinhar nossa frequência. É fácil vibrar abundância quando estamos vivendo a presença. Difícil é manter essa vibração quando a presença se afasta, quando a vida muda de ritmo, quando o outro não responde mais como antes. É nesse intervalo entre o encontro e a ausência que muitos sabotam a própria expansão. O coração se fecha, a mente cria histórias, e a energia que antes fluía se contrai. A abundância vira escassez, a fé vira dúvida, a entrega vira controle. Greg Braden nos lembra que o campo eletromagnético do coração é mais forte que o do cérebro, e que é esse campo, sustentado por nossas emoções, que molda nossa realidade. Ou seja, não basta ter vivido algo elevado, é preciso manter o campo elevado depois, mesmo quando o outro já foi. Mesmo quando restou apenas o eco da conexão, porque é nesse momento que se revela a verdadeira espiritualidade. Não quando tudo é fácil, mas quando a ausência nos convida à coerência. Relações verdadeiras não pedem presença constante, mas consciência contínua. Elas exigem manutenção energética. Elas pedem silêncio compartilhado, mesmo à distância. Pedem que sejamos fiéis à experiência vibracional, mesmo quando a emoção tenta nos arrastar para a carência. Amar espiritualmente é ser inteiro, mesmo quando se está só. É confiar que o que foi despertado em você é seu, não do outro, e por isso pode continuar vibrando em você, mesmo que a presença física se dissolva. Amor espiritual não é fusão, é autonomia vibracional. É sentir-se nutrido por dentro, mesmo quando o outro não está mais ali fora. E é por isso que encontros profundos não são provas de amor, mas treinamentos de consciência. Eles nos mostram do que somos feitos. Eles revelam o que ainda precisa de alicerce interno. 3 passos podem ajudar nesse realinhamento. Primeiro, respire profundamente e lembre o corpo daquilo que ele sentiu. Depois, nomeie o que você sente agora, sem censura, sem culpa. Por fim, volte ao centro. Lembre-se, o outro não trouxe algo novo. Ele apenas ativou algo que já vivia em você, e isso ninguém pode tirar. Ninguém. Sustentar a coerência vibracional é, em última instância, um ato de amor próprio. É declarar para o universo: eu não dependo do outro para lembrar quem eu sou. Eu sou. E isso basta. Segundo Bruce Lipton, o ambiente em que vivemos, inclusive o ambiente emocional, tem o poder de ativar ou silenciar nossos genes. Isso significa que as relações que escolhemos cultivar,
A presença que autorizamos perto do nosso campo literalmente alteram quem somos biologicamente. Não é apenas metáfora, é ciência vibrando com a alma. E por isso, não é exagero afirmar que uma conexão coerente pode transformar o destino de uma vida. Porque ela reconfigura a base, reprograma padrões, restaura acessos que estavam trancados desde a infância, as crenças que te limitam, os medos que te travam, as feridas que ainda doem. Tudo isso pode começar a se dissolver quando você permite que uma nova frequência se instale. Mas atenção, isso só acontece se você estiver receptivo. A vibração do outro entra no seu campo, mas ela só permanece se o seu sistema permitir. E é nesse ponto que a consciência se torna essencial. Porque não basta que o outro vibre amor, verdade, presença. Você precisa estar disponível para isso. Precisa se permitir receber. Neville Goddard dizia que você atrai aquilo que acredita ser verdade na sua imaginação. Ou seja, se no fundo você ainda se percebe como alguém indigno de amor, é isso que o mundo vai espelhar. Mas se em algum momento você ousar imaginar-se digno, inteiro, suficiente, então a vida começará a ecoar essa frequência. E talvez, nesse instante, a pessoa certa se revele. Não porque você a buscou, mas porque você se lembrou de quem é. A grande revelação é essa. A pessoa certa não vem para te completar. Ela vem para te revelar. Ela é o espelho limpo onde você se enxerga com mais nitidez. Ela é o reflexo vibracional de algo que já estava em você antes mesmo de ser esquecido. Ela não é um presente do destino. Ela é a resposta do seu campo, a resposta da sua alma a um chamado antigo. E talvez o convite mais profundo seja esse. Olhe para os encontros da sua vida não pelo quanto eles te preenchem, mas pelo quanto eles te libertam. Nem toda conexão verdadeira é confortável, mas toda conexão verdadeira te devolve a você mesmo, e isso por si só é milagre suficiente.